Bem-vindas e bem-vindos. Dilema caldo de cana, feito na hora. A gente tá gravando. Você vai ouvir esse dilema hoje, quinta-feira. Daqui a pouco a gente vai gravar, editar, fazer aquela coisa de áudio que tem que fazer, dar um trabalhão danado, pouca gente vê. E vai subir, postar, e hoje à noite já vai ter gente ouvindo. É isso? É isso. Caldo de cana. Caldo de cana, feito na hora. O que mais é feito assim rápido na vida? Conta aí. Filho. Filho é feito rápido? Filho é feito rápido. Então, peraí. Caboge, solta a vinheta. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Ai, vamos lá? Puta, mas filho feito rápido é ruim, né? Vamos falar sobre isso? Vamos esperar aqui a pessoa ler o dilema? Que tal? O dilema de hoje é de uma Valentina muito querida. E ela mandou um e-mail super carinhoso, generoso. Visivelmente ela dedicou-se a escrever e contextualizar um monte de coisa, mas que no fundo ela disse assim: gente, eu queria trazer para vocês o dilema resumido em uma pergunta e depois ele esmiuçado, depois de tudo que ela falou, né? E o dilema resumido ela colocou assim: dilema resumido em uma pergunta: quais são as reais dores e belezas de se ter muitos filhos? E depois ela colocou assim: agora o dilema esmiuçado. Assim, eu não queria que fosse só uma pergunta objetiva, mas queria perguntar também: para vocês, depois de ter o primeiro, como e quando decidiram ou deixaram acontecer o segundo? E o terceiro? E o quarto? Como foram cada uma das experiências e da nova chegada de uma nova criança na família? Sob diferença de idades muito curtas, 2 anos, ou mais longas, 4 anos, o que vocês têm a dizer sobre isso? Esperamos mais ou emendamos logo? A diferença de idade grande entre as crianças é legal? A diferença curta é legal? E para os pais, como fica a conta do cansaço, da grana e do tempo que sobra? Como vocês equilibram 4 pratos, trabalho, vida social ativa, Instagram ativo, criatividade, ócio produtivo, sexo e amor? Dá para seguir firme e forte na vida profissional e conseguir cuidar de muitas crianças com presença e afeto? Como vocês fazem com a vida social de vocês? Vocês enlouqueceram um pouco no processo da criação das crianças e se entenderam como seres individuais e também com vontades próprias que não incluem as crianças? Qual o número da Mega Sena dessa semana? Ela termina... Não, ela não perguntou não, isso fui eu. Uau! Eu vou deixar até aberto aqui, amor, pra gente ir revisitando. Mas só relembrando que quando ela resumiu a pergunta, ela vem direto a um ponto que é: quais são as reais dores e belezas de se ter muitos filhos? Esse dilema foi escrito pra gente. Foi. Não, você tava lendo as perguntas e eu tava pensando, cara, essa é a história da nossa vida. Obrigado, Valentina, por esse dilema. Vai ser bom falar disso hoje. Ai, gente. Quem aí tem muito filho? Levanta a mão pra gente Levanta saber. a mão pra gente ver. Você aí do fundo. Ai. Vamos falar? Vamos. Vamos falar. Vamos tentar sistematizar? Eu não sou uma pessoa sistemática. Nem eu. Então, vamos fazer esse esforço? Quais são as reais dores e belezas de se ter muitos filhos? Quais são as reais dores de se ter muitos filhos? As reais dores são que chega um momento que você percebe que você é humana. Você vai falhar, você não vai estar para todos como você gostaria de estar, como você idealizou, como você fantasiou que você estaria. Vai faltar mãe. Né? Semana passada eu estava num atendimento, na hora de amparo, que é um atendimento que eu tenho feito em grupo, uma roda virtual que eu tenho feito toda quinta-feira às 9 da manhã. E aí uma mãe perguntou, né, o que eu faço? Eu tenho um filho de 5 anos, e aí eu tenho um bebê de 1 ano, e eu sinto que que esse filho perdeu tempo, né, de presença comigo, porque eu tô cansada, porque tem um bebê que mama, porque...
que você acha? Que você tem pra me dizer? Eu digo, é isso, né? Esse segundo filho te mostra que você não é uma Mulher Maravilha. Você é uma humana, né? Uma pessoa que ela... a chegada de mais um filho, ela provoca isso, assim. Você entende que não tem matemática exata nesse processo da divisão dos tempos. E pode ser muito difícil olhar pra isso se você só vê o quanto cada um perdeu. Sim. Mas se você escolhe ver o quanto todo mundo ganha, aí você renova a sua energia e você acorda e dorme e vai para essa dinâmica familiar que é absolutamente diferente, absolutamente confusa, absolutamente caótica. Tem uma coisa que eu acho muito engraçada, que por mais que a gente fale, por mais que a gente escreva falando sobre isso e a gente faça questão de mostrar, as pessoas, elas idealizam muito, elas fantasiam muito, né? Que a gente dá conta de tudo. Nossos filhos são crianças, assim, impecáveis, que o trabalho da gente tá sempre em dia, que a conta da gente tá sempre no azul, que a pia tá sempre limpa. Gente, isso é uma fantasia. Uma fantasia. A gente tá o tempo inteiro tentando fazer com que tudo isso aconteça, mas a gente tem a dimensão que nem sempre isso acontece. E tudo bem. Uau. É um belo resumo. Eu fiquei pensando quais são as dores que eu senti nesse processo, né? Para mim, uma das grandes dores foi um processo gradativo, mas ao mesmo tempo intenso a cada vez que a gente engravidava, de entender a força do processo gestacional para você. Na primeira gravidez, a de João, quando eu olho, eu sinto que por mais que eu achasse na época que estava perto, eu não estava tanto quanto eu poderia e quanto eu deveria. Então vem uma dor de um aprendizado que levou tempos e filhos de entender que o fato de eu não gestar não poderia significar distanciamento algum emocional, de entender os seus momentos. E na primeira gravidez isso era muito difícil para mim, eu entender certas nuances que vinham com você por todas as razões, as suas próprias descobertas do seu corpo, hormônios, não sei o quê. Então, quando eu olho para a diferença que foi o processo gestacional de João para Joaquim, eu noto que foi, assim, para mim, um processo muito doloroso de aprendizado e completamente diferente. Completamente diferente. Então, isso é uma coisa, assim, que Mas o que mudou? O jeito como você me olhava, o jeito como você se via? acho que o jeito que eu me colocava. Tá. Acho que o jeito que eu me colocava. Eu acho que não era muito sobre a maneira que eu lhe via, porque eu sempre tive uma... Você sempre foi... Nas 4 gravidezes, você, apesar das muitas diferenças, e eu acho que a gente vai falar sobre isso aqui, né, do que foram as gravidezes, do que foram os partos e tal, eu sempre vi você muito conectada ao seu processo de gestação. Nossa, pois pra mim isso só aconteceu com Tereza. Com Tereza, né? Pois é, então, mas olha só, do lado de cá o que eu via de fora era uma extrema conexão sua e dizia, tá. Não, assim, eu amo ficar grávida, o que é um problema. Uhum. Eu me acho, assim, uma Linda, deusa fica mesmo. grávida, o que também é um problema, né? É quando eu tenho peito. Gente, é a única chance de eu ter peito é grávida e amamentando, porque, né, sempre tive peito pequeno. Mas essa coisa de estar conectada mesmo com o meu corpo, entendendo o que estava acontecendo, foi só com Tereza. Com o João e com Irene, tinha um romance, assim, absurdo. Uma coisa, assim, quando eu penso nessas gravidezes, e eu acho que está muito relacionado à minha idade e o não acesso a algumas informações que hoje eu tenho, uma inocência, Sim. sabe? Assim, puta, era uma novela. Tipo, a gravidez era um fato aleatório. Eu não estava consciente do que estava acontecendo. Do lado de cá... Apesar de estar muito feliz. Sim. Sempre. Sim. Não, do lado de cá era uma dor, eu acho que principalmente pela desinformação, pela falta de conhecimento. De novo, assim, a gente já deve ter falado isso aqui algumas vezes, mas nós homens não temos o hábito da antecipação. Não. A gente não tem, assim, de verdade, eu descobri o que era a palavra puerpério quando ele chegou para você. Então, eu fui muito pego de surpresa com o momento de chegar. E aí vem das romantizações, da chegada do bebê, que muda
tanta coisa na mãe, no casal, na casa. A gente não conversa sobre isso. Nós homens não temos o hábito de conversar sobre isso. Tu lembra que tu tinha medo de transar comigo quando eu tava Com o grávida de João? Né? Tinha medo, velho. E eu tinha ódio, porque eu tava subindo pelas paredes e ele assim, peraí, dor de cabeça, não sei o quê. Porque é o desconhecido. É assim, eu lembro quando na gravidez de Tereza, Betina, médica, falou sobre como era bom para a mulher, e principalmente naquela reta final, como era bom transar. Sim. E tal. Ali a gente já era um outro casal nesse sentido. A gente já entendia muito mais. Mas enfim, essa primeira dor que eu queria compartilhar é a dor da falta de informação, da gente não conversar sobre o que é o processo gestacional, o que vem com o puerpério, ou seja, como nós, homens, podemos nos colocar nesse momento. A gente mas não fala tem sobre que você foi aprendendo. Super fui, mas e eu também, eu noto um abismo de como foi com o João e como foi com o Joaquim, que foi o último. Então, nesse caso, ter muitos filhos não é dor. Não, mas foi a dor do aprendizado, porque foi duro aprender. Não, Joaquim eu seria capaz de fazer o parto ali naquele dia. Totalmente. Se as parteiras não tivessem chegado. Joaquim nasceu em casa. A gente fala já sobre isso, peraí. Mas tem uma dor, que aí já é a dor tendo os 4 filhos, que para mim essa é muito engraçada, que é o seguinte, é esse pensamento muito novo que me ocorre, né, e que eu acho que vem das conversas da gente, que é entender que filhos não são nossas reproduções. O equívoco desse termo, né? Quando a gente quer que os filhos sejam espelhos do que a gente é e tal. E com 4 filhos fica muito claro de que não há reprodução humana. Há produção humana. Produção de humanos completamente novos, únicos, raros, diferentes da gente, independente do DNA que carregam. E aí a dor para mim se manifesta quando eu olho para os 4 e vejo que eles são 4 pessoas completamente diferentes entre si. Por que seriam diferentes de mim? Eu já tinha entendido. E de você também. Mas são diferentes entre si. Então a dor para mim peraí, com esta pessoa eu preciso lidar mais de tal forma como pai. Com esta outra pessoa o diálogo vai por este outro caminho. Com essa outra pessoa... Isso para mim é a dor de pode ser a analogia do equilibrar os pratos, mas pode ser também, sei lá, eu não montei muito quebra-cabeça quando eu era pequeno, então eu fico achando que isso é um quebra-cabeça emocional enorme. Cara, mas eu olho pra isso, eu não vejo dor. Eu acho isso sensacional. Não, mas é sensacional também. Porque eu também. acho isso abundante, assim, isso demanda de Perfeito. mim. Eu acho que eu falei sobre isso hoje, assim, a gente acha, né, que ser pai e mãe é cuidar de um bebê, então acho que a gente esquece ali embriagado pela ocitocina, que a gente é atravessado pelas emoções de uma outra criatura que não somos nós o tempo inteiro. E isso para mim, oportunidade de crescimento. Sim. Mas era para aí que eu estava caminhando quando eu ia dizer o seguinte, vamos falar agora do que são não as dores, como ela pergunta, né? Mas quais são as belezas? E eu ia dizer, mas tem uma ficha que me cai quando eu leio essa pergunta, que é as dores e as belezas, elas se confundem. Totalmente. Era aí que eu queria chegar, que é o fato de ter identificado, por exemplo, essas enormes diferenças entre eles, me coloca a dor, que é a dor de uma autocobrança, dizer, eu preciso... Primeiro, compreender a diferença entre esses seres humanos e ser um bom pai para eles, certo? Para cada um deles, sabendo que não é um conjuntinho ali que você diz assim, tal coisa, e todo mundo sabe do que você está falando. Mas daí vem também as grandes delícias de ter essas diferenças. É muito lindo perceber numa família como a nossa, que tem 4 crianças, que quando estão as 4, o termômetro está no lugar. Quando uma delas não está, por exemplo, quando o João viajou, só tinham 3, o termômetro era outro. Quando 2 não estão porque foram passear com a avó ou com a tia, o termômetro é outro. E quando a gente está com um deles, por exemplo, num programa individual de um dos filhos, quando a gente vai para o cinema com o João, só com o João, ou quando a gente leva só a Irene para o parque de diversões, é outra situação. É fácil demais, Ou seja, o que eu ia dizer era isso, é que assim, essa pergunta eu acho que ela é maravilhosa, porque as delícias só vêm porque a gente se confronta com as dores. Sim. Então, quais são as dores e quais são as delícias? As dores e as delícias, elas são um processo de aprendizado.
E um processo de aprendizado que, muito diferente de como ensinaram pra gente, que alguém ia subir num púlpito, ia escrever numa lousa, ia trazer num livro, ia ter um ponto de vista sobre aquilo que ia ser um fundamento para que aquelas crianças forem criadas, a gente entende no ato de maternar e de paternar que isso não existe. Isso não existe. Existe a chance que a gente tem de escolher aprender junto. E eu acho que numa família com muitos filhos, e aí óbvio que a gente tem sempre que olhar para trás, né? Como a gente foi criado e tal, a gente inconscientemente carrega muita coisa de como a gente foi criado e a gente acha que pode se aplicar. E aí a gente descobre, cai nesse lugar que assim, não, a gente não pode aplicar. Porque são outras pessoas, em outra circunstância temporal, num outro mundo completamente diferente. Então as dores são diárias e as delícias são diárias. E para uma família grande, isso é numa intensidade, amiga Valentina. Ai. É todo dia, o tempo inteiro. Do acordar ao dormir. É. Pode ter um dia que você acorde e aquele filho ou aquela filha que você esperava aquele comportamento no despertar tenha mudado daquela noite para o dia porque ele cresceu. Porque algo aconteceu nele que destravou um conhecimento novo. E aí o que é que a gente tem que fazer? Correr atrás para aprender com ele. Eu sou bem suspeita nesse dilema, assim, porque eu me emociono olhando pra nossa família, assim, mesmo. Eu recentemente, só muito recentemente, eu consegui dizer que eu não queria engravidar novamente. E ainda assim eu sou atravessada por essa ideia, sabe? Porque eu repito em voz alta pra ver se eu me convenço, porque puta merda, 5 filhos é foda, mas é algo que me atravessa, assim. Se eu bobear, sabe? Eu me deixo levar por esse desejo porque eu acho que é muito lindo o que a gente consegue fazer. E a gente consegue fazer porque a gente, não é porque a gente tá absolutamente dedicado a eles, né? Porque não tem isso. A gente não se dedica a filho, assim, é uma ilusão achar que a gente vai conseguir se dedicar a filho e a partir dessa dedicação ele vai ser alguém especial, né? Não é isso. Quando a gente faz isso, quando a gente se coloca nessa postura, a gente inviabiliza a criança. A gente acha que esse é um trabalho que depende único e exclusivamente do tanto que eu posso me dar. Só que do outro lado tem uma pessoinha, né? Que chega nesse mundo com uma presença, um espírito. E aí você pode chamar de personalidade, de signo, de ascendente, sei lá do que você vai chamar, mas assim, é uma pessoa. E é uma pessoa da hora que nasce, já é uma pessoa. Né? Então essa percepção de que é uma tela em branco onde eu vou pintar o quadro que eu quiser, não vai. Não vai, Então eu sou atravessada por esse desejo, assim. Apesar de eu olhar pra ele e dizer assim, não, fica aí que eu fico aqui. Sabe, assim, não... De um quinto filho, você de fala? De um quinto. Bom, falando aqui para os dilemas, eu tô devendo uma vasectomia faz... Vejam bem, faz, né? Sabe o Simba? Eu rio na cara do perigo, é Pedro Fonseca. Eu tô devendo uma vasectomia, vai completar 3 anos em maio. Que foi... logo depois de Joaquim nascer, eu disse, né, vou fazer minha vasectomia, fui no médico... Aí cartório, aquelas coisas da entrada, vocês homens já fizeram vasectomia, tem que passar no cartório, aí espera alguém vai dizer, dias. Não, é só ir no consultório, pagar com 5 reais. Não, tem que passar no cartório, 60 dias de espera, tem um protocolo, né? Aí pronto, 60 dias, 60 Pedro. No 10º dia, Pedro já esqueceu. Já perdeu o papel, sabe assim? Foi. Perdeu o papel? Perdi. Esse e o de um exame que eu tinha que fazer. Aí, resultado, eu não fiz a vasectomia, então a gente ainda lida com esse risco, né? Mas, quando você fala isso do quinto filho, engraçado, era só pra gente falar dos 4, a gente já tá falando de um quinto. Sabe qual é a coisa que me bate? Vou te falar sério. Quando eu penso no quinto, eu penso, caramba, não, tudo de novo, tal. Que difícil seria. Mas aí me vem um pensamento, porque eu sou esse, eu penso assim, mas rapaz, já pensou se for gêmeos? Não. Melhor não. Aí eu fico louco, coisa assim, poxa, fudeu, né? Aí pronto, aí me dá um medão. Mas ó, vamos lá. Tem uma coisa aí dessa primeira pergunta dela. O que mais das perguntas? Eu vou falar, tem uma coisa dessa primeira pergunta dela que eu pensei aqui, que é o seguinte. Sabe uma das maiores delícias pra mim de ter uma família grande com 4 filhos? É o seguinte. A gente sempre lida muito com o dilema do espaço.
e do espaço físico e do espaço metafórico. A gente mora numa casa pequena, a gente mora numa casa de 2 quartos. Né? Então as crianças se aglomeram num quarto e de vez em quando elas correm do quarto dela pro nosso e invadem o nosso. Mas a gente mora numa casa pequena. A casa é pequena para 6 pessoas, né? Então esse o dilema do espaço físico propriamente dito. Mas vejam que delícia de aprender com as crianças e aprender entre a gente. Aprender sobre o que é o espaço metafórico, o espaço do outro existir. O espaço do outro que se comporta diferente da gente. Aquela filha que tem um comportamento na mesa que te tira do sério. Aquele filho que tem um comportamento na hora de dormir que me tira do sério. E aí a gente vai entendendo que apesar de nós sermos muitos e ocuparmos muito espaço, a gente, por ter uma família grande, teve que aprender nessa jornada a respeitar os espaços individuais do outro, por mais diferentes que eles sejam da gente. E eu acho que a gente vem aprendendo isso de um jeito lindo. De novo, a confusão das dores e das delícias. Muitas vezes isso é um aprendizado doloroso, é um processo doloroso. Dizer, cara, por que essa pessoa está se comportando assim comigo? O que é que eu fiz? E aí a gente volta a pensar que aquela pessoa é diferente de nós, que não é uma reprodução nossa e que ela precisa do espaço dela. Eu acho que a gente está aprendendo e a gente está ensinando. Porque eu acho que a gente, muito recentemente, a gente descobriu... Eu acho que ali perto da chegada de Joaquim, a gente descobriu a importância dos espaços, dos nossos espaços individuais. Sim. Não só para que eles nos vejam além dos nossos papéis com eles, assim, além do papel de pai, além do papel de mãe. Sim. Então acho que a gente tem ensinado muito isso para eles também. Sim. É isso que eu chamo de processo de aprendizado. É todo mundo aprendendo junto, né? Então eu acho que a gente tem atravessado isso. E tem uma delícia que a gente sempre fala disso dando risada, mas que é assim, cara, família grande, de tédio a gente não morre. Não tem tédio. Não há tédio. Então isso pra mim é uma grande, pra mim, Pedro, particularmente, isso é uma coisa maravilhosa de ter uma família grande. Pra mim, outra coisa maravilhosa de ter uma família grande é que, assim, se você se permitir, sabe quando você tá muito carrancuda, assim, brava, de TPM, ou puta da vida com alguma coisa, ou frustrada, chateada, o que quer que seja que tá te tirando a leveza, o humor, né, a graça da vida. Se você se permitir olhar pro seu filho e autorizar que ele te desarme, você tem isso, assim, gratuitamente, facilmente. É só você estar aberto. Sabe? Então, isso, assim, e às vezes você me lembra muito isso. Às vezes eu tô assim, naquela função, e você me dá uma catucada, faz aquilo. E aí eu já dou uma risada, e aí pronto, aí já mudou o clima, já mudou o humor, então eu acho isso muito lindo. E a gente não veio desse lugar, né? Não, a gente não veio de famílias grandes, numerosas. Não. É muito engraçado essa história, porque assim, Lua tem 2 irmãs e um irmão, eu tenho 2 irmãs e um irmão. Só que por ser de casais separados e tal, né, os pais, as mães e tal, não havia o convívio de 4 crianças. Não havia o convívio você conviveu com sua irmã. Só com uma irmã. E ela foi aquela criança meio parecida com Irene, por exemplo, de gostar de ter o momento dela brincar sozinha e tal. Sim, né? E tinha diferença de idade e tudo isso. Eu não tive. Você foi filho único. Fui filho único, e meus outros 3 irmãos, eles estavam em trânsito ali, iam e vinham e tal. Então a gente não vem desse lugar, é um negócio muito novo. Será que essa é a justificativa da gente ter muito filho? Vamos chegar daqui a pouco na suposta pergunta do ouvinte. Não agora, peraí. Posso ir pro dilema esmiuçado aqui, quando ela esmiuça? Tem um monte de pergunta pontual. A primeira pergunta que ela faz é: para vocês, depois de ter o primeiro, como e quando decidiram ou deixaram acontecer o segundo? Fia. Não, a segunda foi Irene, foi a única que a gente disse assim, foi um momento que a gente disse, acho que vamos ter mais um filho, né? Seria legal. Aí, uma semana depois eu tava grávida. Foi bem assim, viu, gente? Foi bem rápido, foi um pensamento que veio, logo depois veio a gravidez. E eles têm 4 anos exatos de diferença, eles são do mesmo mês. A gente só transava em novembro naquela época. Aí, tem um negócio que é o seguinte, dessa coisa do espaço de tempo. Como a gente teve essa conversa
Mas não era exatamente um planejamento, né? Assim, Jamais. também, piada recorrente minha, eu sempre digo, aqui em casa não tem nem móvel planejado, imagina filho, não tem, A gente. gente não parou, a A gente gente nunca fez nunca, planilha para não saber quanto é que ia conta, gastar, quantas fraldas vai gastar, quantas roupas, quantos bares RN. Nunca teve, a gente nunca fez isso. jamais. Nunca fizemos essa contabilidade. Não, e à medida que os filhos foram chegando, aí é que a gente não fez mesmo, porque aí É. começaram coisas novas a acontecer, que é, por exemplo, a gente entender a partir do segundo filho, a segunda filha, né, Irene, depois veio Tereza, a terceira, o quanto também muda a dinâmica na relação dentro de casa e a relação com a nossa comunidade no entorno, que é assim, você falou de bar e RN, mas quantas roupas as meninas não tiveram que foram de filhas ou O filhos de tempo amigas? inteiro. Quantos filhos e filhas de amigos não tiveram roupas dos nossos filhos? Tem até hoje. O tempo inteiro. Né? Então, a gente também foi descobrindo um processo que é quando a família vai ficando numerosa e a gente olhando ao redor para as outras famílias, sendo numerosas ou não, que é possível praticar esse conceito de tribo que as pessoas realmente estão umas pelas outras, né? As crianças foram trazendo uma leveza pra gente nessa percepção sobre o que é criar filho. Não veio trazendo um peso. Puta, agora não fudeu, vou ter que pagar mais uma mensalidade, ou mais um futebol, mais um balé. A gente nunca foi por esse caminho. Óbvio que mensalidade a gente paga, mas assim, porque é o que a gente quer pagar e pode pagar. Mas essas coisas de inglês, natação, judô, balé, nunca foi um sofrimento. A gente assim, puta, não vai dar, né? Não vai dar, esse ano não vai dar, ok, beleza. Vida que segue. E aí, gente, eu preciso relatar um episódio que aconteceu ontem aqui, que eu tô emocionadíssima com isso. O João, nessa quarentena, a escola dele tá super tranquila, assim. A escola não enlouqueceu com atividades e funções, o que eu achei ótimo. E aí, mas ele tá muito tempo ocioso, né? Eu digo, filho, então vamos ver o que você vai fazer, né? Pra ocupar esse tempo. E aí ele tá fazendo aula de violão pela internet, virtual, com um professor de música daqui de Brasília. E eu pirando, porque ele pela primeira vez está demonstrando esse interesse e tal. E aí os irmãos começaram a ver que João estava fazendo aula pela internet. E aí ontem Irene pegou o ukulele e disse assim, mãe, eu queria aprender a tocar. Eu disse, vamos agora. Aí botei YouTube, a aula do ukulele iniciantes. Aí eu já achei um canal que ensina. E aí Irene já botou 2 acordes. Aí Tereza viu de longe. Quando a Tereza chegou perto, já botou 2 acordes também. Aí Joaquim disse, eu quero aprender também a tocar. Enfim, hoje quando a gente chegou para tomar café da manhã, a cena era os 3, Joaquim, Irene e Tereza, cada um com um instrumento, um celular no meio e eles assistindo uma aula no YouTube. Uma aula de música. Coisa mais linda, cara. Porque também é isso, cara, não tem grana. Como é que a gente pode se virar? E hoje é possível aprender inglês, é possível aprender um instrumento na internet. Então isso nunca trouxe um peso pra gente. Puta, não vou conseguir dar. Não, eu posso dar isso? Ótimo. Não posso? Próximo. E também tem os tempos de cada coisa, né? Assim, não, agora dá, agora não dá, agora dá essa outra coisa, olha que legal, agora dá, né? E a prioridade de cada tempo vai acontecendo. E depois que a Valentina pergunta isso, né? Como vocês decidiram, deixaram acontecer o segundo, ela pergunta logo na sequência, e o terceiro, e o quarto? Cara, aí danou-se. Não, mas eu vou contar da terceira, que foi Tereza, como é que foi? Irene ainda amamentava, né? Se alimentava no peito. A gente combinou uma viagem, Lu e eu, de casal. É a primeira vez, assim, depois de anos. Depois de uns 3 anos, 4 5 anos, João. Não, porque depois a gente ainda fez. Mas era desde o período dessa coisa da chegada de Irene e Irene, a gente não tinha tido. E aí a gente resolveu uma viagem nossa e a gente foi. A gente ficou uns dias em Paris e uns dias em Londres. E tudo bem, tudo lindo, encontramos com pessoas conhecidas lá, foi ótimo, fizemos programas deliciosos. Enchemos a lata. Enchemos a lata. Em Londres, num dos últimos dias, nós enchemos a lata num restaurante com um grupo de amigos, né? Tinha um monte de gente, né? E voltamos andando pro hotel, caminhando, e Lua falando que o vinho não tinha batido bem não, que ela não estava legal, o vinho não tinha batido bem, esse vinho não bateu bem. Disse, pô, tô tão bem, tá todo mundo, não, mas não bateu bem, ficou mal. Aí poucos dias depois a gente voltou pro Brasil e ela
Aí a gente foi pro casamento. Cara, foi para o casamento da nossa comadre. Isso. Não tô conseguindo beber. Olha, eu tentei de tudo nesse casamento. Eu tentei uísque, não descia. Tentei caipirinha, não descia. Tentei caipivódica, não descia. Nada descia. Aí eu disse, então não... Botou aquela música de Naldo pra tocar, uísque, água de coco, pra mim tanto faz. Saiu experimentando, nada. Muito estranho. Voltamos pra São Paulo. E aí, quando voltamos pra São Paulo, ela diz assim, amor, eu tô achando meio estranho isso. Eu vou fazer o seguinte... eu acho que eu vou hoje à tarde fazer um exame rápido, porque... Não, senhor, não foi assim. Foi sim. Não, senhor, eu adoeci. Eu passei uma semana você ficou mal. vomitando. Isso. E aí você disse assim, você tá grávida. E eu disse, não tô de jeito nenhum. E você disse, tá Verdade, sim. E verdade. aí você trouxe um exame de farmácia pra mim. Eu fiz, e aí deu 2 listas bem clarinhas. Eu disse, não, tá Verdade. bem clarinha, não é nada não. E você disse, não, tem 2 listas, é filho. E eu disse, não pode ser. Ah, foi. Aí é verdade. Aí começa a história que eu ia contar, que é ela dizendo assim, não, então hoje à tarde eu vou fazer um exame sem ser de farmácia. Não foi isso? É, E aí, nessa mesma tarde, eu tinha uma reunião. era. Lembro como se fosse hoje. Reunião com os fotógrafos amigos. E aí ela disse assim, não, vai pra tua reunião, não tem nada não. Vá pra sua reunião, não precisa nem comigo, eu vou com uma amiga minha. Ela foi com essa amiga dela. E eu cheguei na reunião e avisei, eu disse, gente, deixa eu só falar uma coisa aqui pra vocês. Talvez, no meio da reunião, eu precise me ausentar se eu receber um telefonema. Mas, enfim, tá tudo tranquilo. Eu sei que no meio da reunião meu telefone realmente chamou, Lua, pedi licença, levantei, fui pro corredor do lado de fora da sala de reunião e ela já atendeu assim, tá podendo falar? E eu tô. Tá fora da reunião? Eu disse, tô. Ela disse, então, não é que a gente tá grávida, a gente tá com 14 semanas e o nome dela é Tereza. Foi bem assim que eu soube de Tereza. Eu disse, cheguei para fazer "Quê?" o primeiro exame de gravidez, e aí, que é um exame endovaginal, né? Não é uma ultrassom ainda. E aí, quando a moça colocou o negócio lá, ela disse assim, ela tomou um susto. E ela disse assim, minha filha, você não pode mais fazer esse exame. Pelo amor de Deus. E aí ela tirou, e ela ficou super nervosa. E ela disse assim, eu já vou fazer o exame do primeiro trimestre, porque, olha, você tá aqui, tá com 14 semanas, é uma menina, vai nascer em janeiro, e eu tendo uma crise de riso. Eu tive uma E crise a amiga de riso. também? Não, a minha amiga, ela ri e chorava. Ri e chorava, e eu ria gargalhando, porque eu dizia assim, cara, tem um bebê de 10 meses em casa. E todo mundo, toda vez eu respondia assim, é o primeiro filho? Eu dizia, não, é o terceiro. É o primeiro filho? Não, é o quarto. Não, e aí Tereza foi isso, foi uma gravidez que ela já foi anunciada passando do primeiro trimestre da gestação. Então, essa gestação e essa chegada de Tereza foi muito diferente. E aí também foi muito diferente, porque as 2 primeiras chegadas foram 2 partos que foram cesáreas, né? Eletivas, que é conduzida pelo médico sem trabalho de parto. E Tereza não. E Tereza foi assim, Lua trouxe essa perspectiva. Olha aí mais uma descoberta paterna aí no meio da história toda, que foi, não, tem uma médica que é parteira, já falei dela aqui hoje, Betina, e eu queria seguir com ela, vamos conhecê-la. E foi muito engraçado esse processo. E eu ouvi de Pedro a seguinte frase, você não inventa, você sabe que tem risco de morte, você não vai me deixar viúvo com 3 filhos para criar. E eu disse, fica tranquilo, vamos comigo. Foi. Mas eu só disse essa frase uma vez, porque quando eu conheci Betina, eu entendi um pouco mais sobre também a bruxaria, né? Betina é uma bruxa, a bruxaria que é maravilhosa. Nascer, né? E Betina foi maravilhosa nesse processo, ela nunca me deixou falar em nenhuma consulta, até que na penúltima consulta eu falei, eu já entendi que Betina não me dava ouvido mesmo, aí eu falei bem baixinho, sozinho assim, uma hora que ela estava conversando um negócio com Lua, e Lua falando sobre alguns medos e algumas dúvidas, e eu falei só pra mim mesmo, assim, porque eu queria, eu disse, essa mania de querer ter controle sobre as coisas. E Betina olhou pra mim e disse, o que foi que você falou? Aí eu fiquei com medo da porra dela, eu disse, não, nada não, ela, não, fale. Ela disse, não, essa mania de ter controle sobre as coisas. E ela disse, é exatamente isso. A gente não pode querer ter controle sobre todas as coisas. Imagina você falar sobre medo de mortes, ou medo de afastamentos, ou medo de sofrer alguma coisa, quando o acaso, a gente pode ser atropelado quando a gente sai daqui. Não tenha esse tipo de medo, não abasteça esse tipo de medo. É normal que você tenha, mas não abasteça. Pense.
E aí foi massa, porque aí finalmente eu fiquei amigo de Betina. E logo depois veio Tereza, que foi um parto incrível, natural. Uma bebê. Foi um bebê incrível. Tereza foi um bebê incrível. Cara, você sabe que minha mãe diz que isso é mentira, né? Que a gente tem amnésia severa pós-filho. Hum. Porque eu lembro dela dizendo outro dia não, quando o Joaquim nasceu, dizendo, ai, tomara que não seja feito Tereza, né? Aí eu, o que é feito Tereza? Ela, Tereza não dormia. Aí eu, oi? Aí ela, não, tá de brincadeira. Eu disse, como assim Tereza não dormia? Ela disse, minha filha, não é possível que você tenha esquecido disso. Eu disse, pois eu não me recordo que Tereza não dormia. Pois foi, a gente esqueceu disso e aí a gente esqueceu disso e aí um pouco tempo depois, Cara, se deixar, a gente fala desse assunto a vida inteira, porque é muito lindo ver o nosso crescimento pessoal, nossa, o nosso desenvolvimento, as coisas que a gente foi aprendendo é verdade. sobre a gente, sobre a vida, a partir da chegada dos nossos filhos. É muito foda, assim. Eu saí de uma percepção de parto como algo, é, como doença, Sim, para entender o parto como sexo. sim. Isso é transformador na minha É. vida. Isso é a coisa mais incrível que Teresa me proporcionou. E eu, de verdade, eu sou muito grata por ela na Sim. minha vida, sabe? Porque ela me colocou numa outra perspectiva. Que eu não teria me colocado se eu não tivesse engravidado mais uma vez. E sabe o que é curioso? Teresa é a filha que talvez, sem querer rotular filhos, mas pensando numa das características dela, é a filha que traz muito essa coisa de ser destemida, né? Nossa É muito Senhora. dela isso, né? Então veio com ela também esse símbolo maravilhoso de não temer as coisas, né? E o fato da gente não temer e o fato também da gente esquecer das noites sem sono foi que também fizeram com que viesse um tempo depois Joaquim, que foi um processo lindo, 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 lindo. Quando eu falo de Joaquim, eu digo que Joaquim me libertou. Porque Joaquim vem num momento muito ruim, pessoalmente, assim, onde eu tô me debatendo com minha vida profissional, com minha maternidade também, porque obviamente cansa, né, cuidar de tanta criança, mudando para Brasília, chegando em Brasília, então era um momento muito ruim, não era um momento que cabia uma criança. Uma gravidez, né, assim, a mudança hormonal que a gravidez tem, mas foi foi com ele, com essa força da natureza que invade a gente durante a gravidez, que eu abri um portal de transformação pessoal que também é lindo. É o caminho que eu tô até hoje, assim, e que eu quero trilhar e seguir por ele. Então, Joaquim me libertou de culpas, né? Me libertou de uma pressão social. Eu parei. Eu já vinha nesse movimento, mas assim, com Joaquim foi muito claro isso, assim. Minha maternidade não está na vitrine. É. Eu não materno para ninguém. Eu materno para mim, para os meus filhos, para minha família. Eu não preciso da aprovação de ninguém diante das minhas escolhas, diante do que eu acho que é certo, diante do que eu acredito. E isso me levou a um parto domiciliar, né? Isso me levou a, com 11 meses, ir atrás de um sonho profissional. Então, tirei Joaquim do peito, entreguei para Peu e fui para o aeroporto. Nossa, é verdade. Foda. E, enfim, transformei a minha vida profissionalmente num processo de me autorizar, assim, de não Sim, entender que filho não é uma fissura, sim. Nenhuma âncora. nem uma âncora, né? É É, uma ponte é. de coisas que a gente quer fazer e construir. Então, eu acho que acho que a gente, daqui a 9 meses, a gente vai receber a conta desse dilema. Tem uma coisa de Joaquim, quando você foi falando, que eu senti em você essa transformação de uma forma muito forte. E é engraçado que você relembrando isso, né? A gente estava vindo de Minas para Brasília, né? Foi. E eu ia falar isso e aí me veio essa metáfora também super real da vida da gente, que foi o seguinte. Joaquim, ele simbolizou uma mudança de tensão. Sabe quando você mora num lugar que é todo 110 e você vai para outro lugar que é 220 e você tem que mudar todos os eletrodomésticos da casa? Literalmente, né? A gente fez isso. A gente teve que fazer isso. E eu acho que Joaquim foi uma mudada de tensão na vida da gente. O campo energético, com a gravidez e a chegada de Joaquim, foi para um outro lugar muito, muito melhor, no sentido de você ter
a partir das descobertas que já vinham, né, se consolidando, mas dele, você disse, ele veio para me libertar, de você ter realmente se colocado disponível para esse momento de libertação, porque talvez numa gravidez de João e de Irene você jamais fizesse. Jamais, não é possível. Sabe? Não é possível. O processo de libertação, de ir em busca do mundo e conquistar o mundo, é isso, de pegar o avião e dizer, não, fica aqui com o pai, eu vou, e é isso mesmo, né? Para mim, obviamente, isso também foi uma libertação, porque eu saí de uma posição que já vinha há muito tempo me cansando, que era esse lugar de querer ser provedor e tal. Nunca mais eu quero essa posição na minha vida. A única coisa que eu quero hoje é dividir os tempos. Eu quero trabalhar o que for suficiente, porque eu quero estar mais do que suficiente perto da nossa família. E isso com você também tem acontecido. Porque você esticou o seu elástico para o trabalho, mas depois também você voltou para esse lugar que é o trabalho de dividir os tempos. Então, Joaquim vem... É isso, o quarto filho, né? Não vamos ficar falando só que é Joaquim, mas o quarto filho veio como essa fonte de aprendizado e mudança de campo energético mesmo dentro de casa. E eu acho que mudou radicalmente. Mudou. As coisas ficaram muito mais leves mesmo e tal. Outra coisa que a Valentina pergunta aqui, ela pergunta assim, né? Como foi cada uma das experiências da chegada de uma nova criança na família? Sobre essa coisa, diferença de idade muito curta ou mais longa, o que a gente tem a dizer, se espera ou se emenda, se a diferença curta é melhor, se a diferença grande é melhor. Essa é uma questão que ela bota num bolo só de questionamentos, né? E... Cara, eu acho impossível responder isso, assim, se tem regra, sabe? Eu conheço famílias que têm... Eu acho que é impossível responder isso. Eu acho que tem famílias que têm diferença de filho de 15 anos. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E tem famílias que têm diferença de... É isso, Tereza e Irene, menos de... É 1 ano e 5. Menos de 2 anos, menos de 1 ano e meio, né? E tá tudo certo também. Né? E isso não significa que elas vão ser amigas eternas. Isso também não significa que elas vão brigar por tudo. Isso não significa nada. Eu acho porque que são pessoas diferentes, né? Essa pergunta é uma pergunta de quem está querendo respostas práticas e pragmáticas para uma coisa que não é dessa ordem. Ou para uma decisão que ela quer tomar. Porque essa Valentina tem um filho de 2 anos. Então eu acho que, na verdade, ela tentando dialogar com alguém sobre o dilema que ela está passando, que é, nossa, a gente espera ou a gente tem logo? Mas é porque essa resposta ela não existe, é dessa ordem, né? Ela não é dessa ordem da razão, assim. Eu falo muito para mulheres que me questionam, assim, qual o momento de ter o segundo filho? Esse mesmo tipo de dilema. E não tem, porque assim, a chegada de um filho, de um segundo filho, um terceiro filho, um quarto filho, é sempre uma mexida na engrenagem que todo mundo sente o baque. Sim. Todo mundo sente. Em alguma esfera, em maior ou em menor intensidade, todo mundo sente. E eu acho que a grande coisa é a gente não criar expectativa de como proteger os filhos que já estão aqui dessa chegada. Sim. A gente não precisa proteger ninguém de nenhuma dor. A gente precisa pensar como é que a gente atravessa esse momento. Porque quando a família vai crescendo, surge um conceito novo nesse núcleo, que é o conceito de conviver, que é a convivência. Isso exige da gente um aprendizado, né? Porque uma coisa é a gente viver por si só a nossa vida. E conviver é muito mais complexo e muito mais saboroso, né? Quando ela pergunta assim, a distância curta é legal, a distância longa é legal. Veja, de João para Irene são 4 anos, de Irene para Tereza são 1 ano e 5 meses, de Tereza para Joaquim são 3 anos. Todas essas distâncias são incríveis, inclusive a distância de João para Joaquim. Nossa, a distância de João para Joaquim, que são 9 anos. É lindo. É demais. A relação deles... 9 ou 10? 9. A relação de João com Joaquim, de Joaquim com João, é linda de ver. Outro dia Joaquim machucou a mão, caiu, sei lá, não lembro o que foi. Aí eu com ele no colo, eu quero segurar a mão do meu irmão. Aí a gente, João, vem aqui segurar a mão de Joaquim. E aí João, assim, muito lindo como ele olha pra Joaquim também. Ele entende que Joaquim... E aí, olha, gente, é uma confusão, porque João deixa que os meninos, que os menores batam nele. Aí aquela brincadeira que começa todo mundo rindo, daqui a pouco tá todo mundo chorando, sabe? Olha, todo dia. Vamos fazer guerra de travesseiro. Não tem chance de acabar bem, né? Vocês sabem. Pronto, isso.
Quando vê, tão os três em cima de João e ele, socorro! Mas é uma relação de irmão mais velho muito bonita, Muito. né? Ver João... Eu fico super emocionado quando eu vejo o João apresentando o livro a Irene, por exemplo. Que Irene tá alfabetizada, né? Eu diria num processo de alfabetização, mas quem tá num processo de alfabetização é Tereza. Mas Irene tá alfabetizada. Então, João compartilhando livros com Irene, eu acho isso lindo, né? Entre eles, as descobertas, sem que a gente participe, inclusive. Eu acho isso demais, demais, demais. Ela continua com pergunta direcionada pra gente agora num sentido muito específico. Ela pergunta assim: e para vocês, como fica a conta do cansaço, da grana e do tempo que sobra? Como vocês equilibram os 4 pratos, trabalho? São 4, não, são 6. Trabalho, vida social ativa, Instagram ativo, ócio produtivo, sexo e amor. Ela pergunta se dá para seguir firme e forte na vida profissional e conseguir cuidar de muitas crianças com presença e com afeto. Sabe o que eu sinto? Cansaço. Não. Eu sinto cansaço. Não, mas sabe o que eu sinto? É que às vezes a gente fica com tanto medo de atravessar esses processos que a gente quer saber, que a gente quer notícia de quem já chegou do outro lado. Né? A gente tem filho de 11 anos, que faz 12 esse ano. A gente já passou por todo tipo de perrengue. A única coisa que a gente não passou, e aí eu agradeço todos os dias mesmo, com muita fé, é que a gente nunca passou por perrengue de saúde grave. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Então isso é um negócio que todo dia eu agradeço. Mas tirando isso, a gente já passou perrengue de grana radical. Radical. A gente já passou perrengue de sono. A gente já passou perrengue de humor. A gente já passou perrengue de casal, de relação. A gente já passou perrengue de trabalho, né? E isso compõe a nossa história, compõe a nossa trajetória como gente, como pai e mãe, né? Compõe a trajetória dos nossos filhos, porque eles também vão crescendo a partir disso, que são as nossas vivências. Então, assim, tem de tudo, sabe? E não dá pra ficar na margem dizendo, e aí, tá fria essa água aí? Tá fria ou tá quente? Vou mais pra cá tá quente ou mais pra lá tá fria? Se joguem, porque o que a vida pede da gente é coragem. Se tem esse desejo, não fica tentando racionalizar quando cada coisa vai acontecer, como é que vai ser o desenrolar de cada coisa, porque é uma tentativa de controle de uma coisa que a gente não controla. Não controla. Eu me perdi profundamente, tanto pessoalmente, né, emocionalmente, nesse processo de virar mãe, porque achei que as crianças iriam ser as responsáveis por me abastecer, e aí me dediquei exclusivamente a elas, e isso foi péssimo, porque você tensiona uma relação que ela não precisa acontecer nessa base, né? Eu fiz um caminho de me recolocar profissionalmente. Eu criei uma profissão, um jeito de trabalhar, né? Não uma profissão, mas um jeito de trabalhar dentro dessa área da educação parental. A gente quase se separou nesse processo. Então, assim, teve de tudo. Teve de tudo. E assim, Valentina, tem uma coisa que é a conta do cansaço. Cara, a gente consegue carregar essa. A conta da grana, dos perrengues. A gente saiu de uma vida que era uma roda gigante, que ficava girando ali em ciclos muito conhecidos, né? Pra ir pra montanha-russa e tá tudo bem. É isso, assim. O que significa um perrengue de grana, na verdade? Agora que a gente atravessou, como o Lua falou, perrengues pesados de grana. Mas quando a gente olha para isso, o que significou no fundo? Significou uma possibilidade da gente olhar para dinheiro de outro jeito. Totalmente. De outro jeito. Hoje a gente olha para dinheiro de outro jeito. Eu arriscaria dizer, a gente está casado há 14 anos. Arriscaria dizer que há muito pouco tempo a gente começou a realmente querer entender, planilhar alguns sonhos que a gente tem, muito particulares nossos. A gente começou a não apenas colocar, mas também a tirar do papel. Então, são descobertas que vão vindo, né? E essa conta é uma conta, quando você pergunta sobre como equilibrar isso. Você só consegue equilibrar um objeto que está fora do seu corpo se você tiver equilibrado com o chão, né?
Então, não adianta tentar querer equilibrar 20 pratos se você tiver em cima de um skate de patins. Não vai rolar, né? E outra, e também não vamos exagerar achando que ter uma família grande significa você ser aquele cara do Cirque du Soleil que equilibra 16 pratos. Não é, não. Porque se você se mantiver equilibrado, e eu acho que isso é um grande aprendizado nosso como casal, porque Uhum. os perrengues que vieram todos, que vieram, sim, ajudaram a gente, com as cicatrizes e dores que tiveram, ajudaram a gente a se equilibrar como ser humano, você e eu. Totalmente. E aí, óbvio que quando você está mais equilibrado e eu estou mais equilibrado, o que é que acontece? O casal também está mais equilibrado. Quando o casal está mais equilibrado, o que é que acontece? A gente trabalha junto. O trabalho ficou mais equilibrado. A relação com as crianças ficou mais equilibrada. A casa, a harmonia vem, e esse equilíbrio vem, a partir de uma tomada de consciência individual sobre o nosso próprio equilíbrio. Eu lembro quando Lua voltou de uma especialização que ela fez sobre equilíbrio emocional. E você aplicou, a primeira pessoa que ela aplicou o trabalho, a técnica, foi comigo. E a gente nem fez o processo inteiro, porque logo quando ela começou, chamaram ela para fazer esse trabalho. E aí, gente querida, ela não para de trabalhar com isso e ela não concluiu o meu processo. Mas eu lembro que na segunda etapa que a gente fez, um exercício que você solicitou ali para fazer, eu entendi o tamanho do poder que tinha a gente pensar no que é o nosso próprio equilíbrio emocional. É. E que isso não tem a ver com tomar aquele ansiodóron da Veleda, não tem a ver, juro que não tem a ver com nem técnicas, nem da medicina alternativa, nem da yoga. Eu acho que tudo isso pode ser componente e ferramenta, mas isso vem da sua vontade genuína de querer manter-se equilibrada ou equilibrado. E esse querer manter-se equilibrado, precisa acompanhar a ideia de que os pratos vão cair. Ai, que lindo isso, porque cai, Os cai e pratos vão quebra. cair. Hoje quebrou um copo, dois copos, hoje quebraram dois copos. Os pratos vão cair e tá tudo bem. É desse lugar de equilíbrio que você consegue dizer assim: tá tudo bem, quebrou? Vamos varrer aqui esse negócio, É isso bota aí. outro prato aqui nessa vareta e vamos começar a rodar de novo. É. Você falou, né, Valentina, assim, essa coisa de trabalho. Trabalho a gente trabalha muito junto. A É gente assim, hoje trabalha hoje a gente trabalha muito, 90% do tempo 90% junto. junto, porque é isso, assim, Lua tem a Rede Amparo, que é uma iniciativa que ela criou, mas é que eu tô no back-office fazendo com que coisas aconteçam. Não, só acontece porque você é a pessoa que tá liderando isso, assim. Eu tô à frente, mas você que lidera. Não, mas o que eu digo é, a gente tá junto, trabalhando Totalmente, nisso, pensando. né? O meu trabalho, quando ele acontece porque... Ele acontece porque tem isso, assim, porque tem, do outro lado, você equilibrando outras determinadas coisas, né? Antes da quarentena, você passou 15 dias na Índia, Sim. né? E eu fico com as crianças e isso não é um, não tem um pesar. É Não assim, mesmo. até porque quando outro aprendizado, né? Eu não preciso fazer tudo sozinha. Então, quando você se ausenta por qualquer que seja o motivo, a primeira coisa que eu faço é dizer assim: e aí, qual a programação? Vamos É, nessa? Quem quer ficar com Irene, Tereza, vão passar a tarde na casa de amiga, sim. sabe? Assim, já vou me mobilizando e chamando mais gente para viver aquilo. Inclusive, uma amiga, Tati, disse assim: amiga, o último final de semana antes da gente se isolar foi na sua casa, que a gente fez uma feijoada. Você estava viajando, ela veio para cá com as crianças. Eu disse, cara, que memória boa antes do isolamento. Eu disse, é verdade, foi gostoso. Então, assim, a gente recebe muita gente em casa, a gente tá sempre muito cercado de pessoas É. que nos ajudam. Sim, sim. E a gente gosta de casa cheia, a gente gosta de muita gente. Então, o fato também de ter muitos filhos não significa que a casa da gente tá o tempo todo cheia, porque somos seis. Somos seis e todo mundo tem um comportamento meio parecido de gostar de ter gente por perto. Então, é isso. Tem os amigos e amigas dos filhos, tem os nossos amigos, tem os nossos amigos com filhos, tem um monte de coisa aí no meio, É né? assim, qualquer ida à pizzaria são 18 pessoas, né, gente? Não... E 72 fatias. E ela perguntou disso, assim, de manter isso ativo, até que ela chega num ponto que ela pergunta aqui no e-mail: como faz para manter. Vocês mantêm a vida social de vocês ativa? E essa eu acho uma bela pergunta também. A vida social do casal, ela fala. Um aprendizado também, porque eu acho que quando as crianças são muito pequenas, não sei. Não, eu acho que quando a gente tinha só João,
a gente achava que determinadas coisas daquela vida social de quando a gente não tinha João poderiam permanecer. Então, por exemplo, eu lembro da gente no filial em São Paulo, no sábado, comendo feijoada com os amigos, tomando cerveja com o João. João Tempo na inteiro. calçada com carrinhos brincando. João era o mascote dos garçons. Certo? Certo. Mas a família foi aumentando, a vida social foi se transformando. E era isso que eu ia dizer. Eu ia dizer, cara, essa vida social que talvez a gente cultive uma parte da vida quando a gente é muito jovem, spoiler para quem é muito jovem, ela muda radicalmente você tendo filhos ou não. Sim. Tendo filhos ou não. Primeiro porque você começa a se... Vamos logo daí. Você começa a se interessar por outras coisas à medida que você amadurece. Eu acho que dessas coisas, o único prazer jovial que eu carrego, eu acho que é o carnaval. Ela carrega mesmo, viu, gente? Se deixar, ela carrega nas costas o carnaval. Não, eu acho que, amor, eu acho que você tem uma coisa, isso da vida social. Você é muito mais... eu acho que você é muito... Eu não sei que palavra é essa, porque eu ia usar assim, você é muito mais fiel a isso, a como você sente. Talvez seja essa palavra mesmo. A como você sente. Você é assim com o carnaval. Você faz isso lindamente com suas amigas. Sim. Você consegue, sabe, estar presente nos encontros com as amigas e dizer assim, não, hoje é o dia que a gente vai se encontrar. Eu vejo que você consegue manter isso com sua mãe e com sua irmã. Eu vejo que você consegue manter isso... deixa eu ver outra coisa aqui. Com praia, quando você vê que tá sufocada, que não aguenta mais e precisa estar na praia, você diz assim, vamos, precisamos de uma praia. Com a minha yoga. Com a sua yoga você faz todo dia. Então, eu acho que você é muito mais fiel a isso do que eu. E talvez também pelo fato de eu ter me tornado uma pessoa menos social do que eu já fui. Eu acho que eu fui muito sociável. Desculpa, eu acho que eu fui muito sociável. Muito mesmo. Mas eu teve um momento da minha vida, e que obviamente isso tem a ver com a paternidade, que eu comecei a dar o tamanho exato para as importâncias que essas outras coisas, encontros e pessoas tinham, e lugares tinham na minha vida. Então, por exemplo, eu não abro mão de ver meus amigos, Joaquim, Fábio, Gustavo, Rio, Carlinhos. São os amigos do Recife. Não abro mão de ver esses caras. Os caras são meus irmãos não consanguíneos. É assim, quando a gente pode, que tem uma oportunidade, é isso. Nem que eu pegue. Quantas vezes não já aconteceu isso? Pegar um avião de manhã, ir lá encontrar com os caras, tocar uma noite com eles e no outro dia na madrugada, no mesmo dia na madrugada, voltar. Assim, Sim. eu faço qualquer coisa para estar perto daqueles caras. Quando a gente faz aquela nossa viagem anual, que vão todos com as suas famílias pra praia em Pernambuco, que a gente se encontra. Aquilo pra mim é um negócio que é sagrado. Mas eu não lembro de ter outras coisas que pra mim sejam assim. O meu tempo, por exemplo, o tempo que eu demorei pra me conectar com os amigos de Brasília, que a essa altura, 3 anos e poucos anos depois, já eram amigos e amigas suas, mas não eram meus ainda. O tempo que eu demorei pra entender que eu deveria fazer esse movimento, porque são pessoas que fazem parte da vida da gente. Foram 3 anos e meio para eu entender e me conectar com elas. Eu acho que eu tenho mais disciplina do que você. Sim, nesse super aspecto, assim, isso e isso é recente, isso não é da vida inteira, mais uma vez, né, um processo que a gente atravessou. Do que eu preciso? Sim. Eu preciso encontrar minhas amigas e tomar um drink com elas, eu preciso, isso me abastece, dá risada, fala besteira e volta pra casa leve, delícia. Eu preciso falar com minha mãe, com minha irmã, porque é um outro tipo de amor, é um outro tipo de relação que também me abastece. Eu preciso fazer yoga, porque senão eu fico doida e eu viro a mamãe monstro. Então, eu abro espaço com muita disciplina para essas coisas que são importantes para mim, mas já teve um tempo de eu não conseguir abrir espaço para nada, porque as crianças me tomavam. Sim. Então, acho que tudo bem também passar por esses períodos, sabe? De se perder e se achar. Eu também acho, mas eu acho que tem, assim, quando eu olho pra... É isso, assim, com 4 filhos e tal, eu noto que pra mim teve uma coisa muito importante que aconteceu, que foi realmente isso, assim, que é dar o tamanho certo, sabe? Pra cada uma dessas coisas. E eu acho que hoje eu diria que pra mim é o melhor momento, assim. É isso, 4 filhos, muita gente, muita coisa pra gente tomar conta junto. Mas ao mesmo tempo toda vez que acontecem esses momentos do que a gente chama hoje da nossa vida social,
de entender o quanto aquilo é importante para abastecer a gente de outros afetos. Eu acho, concordo, você é muito mais disciplinada nessa manutenção das relações do que eu. Eu às vezes me inspiro nisso, eu vejo você mandando mensagem pra alguém e digo, caramba, faz tempo também que eu não falo com fulano, vou mandar mensagem. Faz tempo que eu não falo com fulano, vou mandar mensagem. Muito inspirado em ver você fazer isso. Mas eu acho engraçado que os filhos, eles não entram pra tomar esse tempo. Eu não acho que os filhos, eu não acho que é uma questão dos filhos tomarem esse tempo, eu acho que é apenas uma questão de disciplina mesmo, essa palavra que você usou, da disciplina afetiva, vamos dizer assim. Sim. Mas não acho que você deixa de viver uma vida social. Você muda a sua vida social porque os parâmetros são outros. Porque tem uma beleza linda na vida social que é simplesmente ou você receber ou você visitar um outro grupo de amigos e ver as crianças juntas brincando enquanto os adultos também estão convivendo. Isso também é lindo. Sim. Então muda a vida social, né? Suposta pergunta do ouvinte. Pois não. Você quer fazer agora? Caramba, quero. Pede pra Caboja a vinheta, por favor. Caboge, solta a vinheta. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Vocês dançam quando toca essa vinheta? Eu sempre fico imaginando as pessoas dançando bolero. Faça a sua suposta pergunta do ouvinte, Luanda, por favor, estou aqui para respondê-la. Então, vocês estão dizendo aí que ter 4 filhos é fácil. A vida de vocês é ótima, não tem problema nenhum, tá tudo bem, é isso. Tenham filhos. É essa a mensagem desse dilema de hoje? Essa é a mensagem, gente. Na vida da gente é melhor que o Pinterest. Nada, cara. Olha só. Primeiro que acho que é muita presunção pelo fato da gente ter 4 filhos, a gente poder recomendar pessoas que tenham ou não muitos filhos. Totalmente. A vida da gente é a vida da gente. A gente sabe com o que a gente consegue lidar, o que a gente consegue, né, enfrentar, o que a gente consegue superar, o que a gente não consegue. Dizer para outras pessoas seria uma irresponsabilidade. Dizer assim, não, tenham muitos filhos porque o mundo tá fácil. Não, o mundo tá fácil não. Vocês estão vendo como o mundo tá? O mundo tá, rapaz, de ponta cabeça, né? É muito mais difícil pensar em ter filhos com o mundo de ponta cabeça. Ao mesmo tempo, é muito difícil pensar num mundo melhor se pessoas legais não colocarem pessoas legais no mundo, né? Então, é difícil responder essa questão sobre ter ou não muitos filhos, mas é muito fácil responder essa suposta pergunta do ouvinte. Não é fácil ter muitos filhos. Aliás, não é fácil ter um filho. Não é fácil ter 2, não é fácil ter 3, não é fácil ter 4 filhos. E até aqui eu posso dizer, se vocês me perguntarem como é ter 5 filhos, eu não saberei responder. Posso indicar, mas eu não saberei responder. Não sei. Provavelmente são outras dores e outras belezas para lidar. Fácil não é não. Exige da gente, desde essa disciplina afetiva de manter as chamas acesas daquilo que o indivíduo carrega, até também entender diante do comportamento tão distinto, tão diferente entre as pessoas que habitam a mesma casa, como é que isso pode ser harmônico. É dificílimo ter muito filho. A real é que é dificílimo. É muito... E, gente, não é apenas por uma questão numérica, viu, que eu vou falar agora, mas assim, ter um filho é um tipo de perrengue, né? Ter 2 filhos é outro tipo de perrengue, e sim, são mais perrengues. E aí vai aumentando. Não é uma PG. É uma PG, não é uma progressão aritmética, mas sim geométrica. As coisas vão se multiplicando. Sabe por quê? Porque lembre-se que além da sua relação com seus filhos, tem as nuances das relações entre os filhos. E que você está ali como mediador. Como cuidador, mas como mediador. Sim. Então, é um puta perrengue pesado. Adorei essa suposta pergunta do ouvinte. Só para finalizar o e-mail da Valentina, ela pergunta sobre como a gente mantém as nossas individualidades. Diante disso tudo, né? Diante de tantas crianças, de uma família grande, como é que a gente faz, se é possível, manter as nossas individualidades? Eu não me via individual. Eu não vi uma pessoa sem a família.
Eu não me via uma pessoa sem os filhos. Eu achei que quando os meus filhos nasceram, à medida que eles foram nascendo, eles estavam colados em mim. E que eles eram um pouco de mim, eu era um pouco eles. Eu achei que Pedro era um pouco de mim, que eu era um pouco de Pedro. E eu demorei muito tempo para me ver. E me desgrudar desses filhos e desse marido foi um processo muito, muito, muito difícil, muito, muito doloroso e fundamental para o que eu acho que é uma nova etapa que a gente vai viver daqui para frente, assim, onde as crianças estão saindo, Joaquim está fazendo 3 anos agora, né? A gente está numa casa, então acho que ele tem um novo começo pra gente, que vem a partir desse lugar de se ver indivíduo. E eu acho que isso é muito natural que aconteça, principalmente para as mulheres. Eu acho que a gente se mistura tanto com a maternidade, com a relação, a gente, talvez por falta de maturidade, talvez por falta de terapia, talvez por falta de vivência, ou talvez porque a vida seja isso mesmo, é o percurso natural das coisas. A gente entra nas relações querendo que o outro complete a gente. Então, eu busco que você me complete, depois eu busco que os filhos me completem. E nesse processo, eu nunca me vejo inteira. E eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Então, me levou um tempo, sabe, Valentina, assim, de entender isso. E conseguir esse espaço onde eu existo individualmente foi duríssimo. Porque todo mundo estava muito confortável nos seus lugares e na aderência que todo mundo tinha construído junto até ali. Mas hoje eu também não vejo como as relações elas se mantêm sem esse espaço do indivíduo. Dilemas do meu Brasil. Vou dizer um negócio pra vocês. Eu nunca vi um processo de transformação tão bonito quanto esse que foi o processo de Lua. E pros Enzos que ouvem a gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. A gente, por mais evoluído que a gente seja nos diálogos, a gente ainda é, em pleno 2020, machista pra caralho. Em absolutamente tudo. Inclusive nisso que é o entendimento dessa conquista de espaço individual que as mulheres lutam tanto para ter. A gente é muito machista ainda nisso, de forma várias vezes muito sutis. Muito sutis. Eu digo para vocês, Enzos, que por várias vezes eu me senti muito perdido, sem chão, achando que ia perder o amor dessa pessoa a partir do momento que ela se libertasse mais, ela alçasse seus próprios voos. E isso, no fundo, é uma demonstração machista minha de insegurança. E sou eu que preciso lidar com essa merda. Eu preciso lidar com as minhas vulnerabilidades. Porque a gente tá junto não é porque a gente construiu uma família, porque a gente descobriu um amor lá atrás. Não, é porque todo dia a gente escolhe por tudo que o outro tem de ser parceiro e aliado nessa jornada e tudo que a gente também tem para oferecer. É diária essa escolha. E eu digo para vocês, assim, Enzos, é muito difícil mesmo, velho. Não recusem a ideia de se sentirem fracos e vulneráveis diante do crescimento das suas Valentinas, da conquista de espaço delas, de elas se tornarem gigantes, delas voarem com as próprias asas. Velho, não se sintam fracos e inseguros, pelo contrário, olhem para esse voo, olhem para esses mergulhos, aplaudam, façam o papel de vocês direitinho, cuidem dessas fraquezas e vulnerabilidades para que elas não tomem vocês e façam com que vocês se sintam ameaçados. Isso não é uma ameaça, ninguém está disputando espaço, tem espaço para todo mundo. Então, Enzos, olhem para esses voos do lugar mais bonito que vocês puderem, lugar mais alto que vocês puderem, porque esse voo ele é lindo de se ver. Foi muito doloroso para mim ver essa mulher que está aqui na minha frente, que é mãe de 4 crianças,
que a gente já tá junto há tanto tempo. Foi doloroso pra mim ver os passos dela em direção a esse voo, porque eu disse, cara, vou perder. E depois eu descobri que não. Descobri que no fundo, eu só tinha a ganhar com o crescimento dela. E cuidem disso com muita atenção. Deem ouvidos às suas companheiras. Deem ouvidos. Ouçam o que elas estão dizendo. Percebam como elas estão agindo. Porque, velho, a gente se melhora muito, muito, muito. Não tô falando isso aqui pra pedir biscoito pra ninguém. Não tô falando isso aqui pra... Ai, paizão, maridão. Porra nenhuma. Não é nada disso. De verdade, não é mais do que obrigação da gente. Mas eu tô falando isso porque, velho, eu entendo quando um amigo fala das dores dele, desse sentimento de perda, porque eu passei por elas. E assim, do outro lado é muito melhor. A gente hoje é muito mais parceiro, amor, do que a gente foi no começo. Muito mais. Muito mais. Não, gente, hoje é muito massa, mas teve que ficar bem ruim, eu acho, pra ficar muito massa. Montanhas russas. É isso. Que dilema bom! A gente. Bom, não foi um dilema, né? Foi uma sessão nossa de terapia de casal. Vocês foi. acabaram de participar, na verdade, de uma terapia de casal nossa. Foi uma delícia. Valentina, obrigado por ter mandado esse e-mail. Obrigado por ter levantado essas questões dos filhos, que eu tenho certeza que elas conversam com o que provavelmente você está sentindo aí, né? Em relação a... Não sei se a gente ajudou muito, não, amor. Também não sei. Mas o objetivo do dilema é ajudar? Não, é debater. Tá bom. Então, é deixar o outro pensar. Então tá bom. Então eu acho que isso então, a gente conseguiu. Eu acho que sim. Muito obrigado, Valentina, por ter mandado esse dilema tão bom pra gente falar, pra gente relembrar, pra gente entender porque chegou até aqui. E entender também que a nossa história, ela não é a história de mais ninguém a não ser da gente mesmo. É isso. E a gente tem muita tranquilidade nisso, assim, sabe? Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mandar os seus dilemas pra gente, como é que faz? Escreve para luabarros@redeamparo.com.br ou então para oi@pedrinhofonseca.com.br. E aí a gente vai lá, coloca na nossa listinha e vai respondendo aos dilemas toda semana, às quintas-feiras, aqui, onde quer que você esteja ouvindo, seja no Spotify, na Deezer, no SoundCloud ou no YouTube. Desculpa o atraso, gente, é porque, né... estamos gravando hoje aqui, ó, quinta-feirona aqui. Tá louco, o bagulho tá louco, mas é isso, vai sair. Vamos lá, hoje é 23 de abril, estamos gravando e vamos postar esse dilema daqui a pouco, é isso? É isso. Caboge, solta a vinheta. Dilemas. Mostra os seus que a gente mostra os nossos.